Todo mundo consegue ver minha tela? Sim. Sim. Beleza. Ok. Certo. Então aqui, essa aqui era a lista que vocês tinham que ter entregue. Eu até tenho que verificar, tem alguns alunos que não me entregaram ainda. E eu precisava que me entregasse até o final dessa semana no máximo. Primeiro exercício. Considerando dois conjuntos, A, intervalo aberto entre 1 e 5, e B, intervalo fechado entre 2 e 6, eu pedia para vocês a intersecção com B. Se eu colocasse aqui, tô só fazendo a correção para vocês. Acho que vai ser A de volta, hein, galera? Oi? Aqui eu tinha o intervalo A. Intervalo B. A intersecção com B. Então, eu queria os elementos que fizessem parte de A e fizessem parte de B. Então, a minha resposta seria o intervalo que começasse no 2 e fosse até o 5. Como eu quero o que está nos dois intervalos, eu vou deixar o intervalo 5 aberto. Porque o intervalo 5, eu vou deixar o valor 5 em aberto, porque 5 pertence a B, mas não pertence a A. E eu estou pedindo a intersecção. Então, resposta, letra E. Segundo exercício aqui, era a parte de fazer essa operação aqui. Então, C, união com A, intersecção com B. Então, primeiro eu vou colocar o intervalo A, que é do menos infinito até 1, e o intervalo B, que é de 0 aberto até 2 fechado. Se eu fizer... Professor, Oi? esse daí a 2 eu pulei porque ele vem com um sinal diferente, daí eu fiquei me batendo Ah, esse aqui? do infinito. Ele vem com tipo um Y e uma cruzinha nela. Isso aqui? Isso. Às vezes, na hora que eu salvo, o Word meio que não interpreta direito o sinal de menos infinito ou algum sinal de matemática e ele substitui pela primeira coisa que ele enxerga. Ah, daí eu acabei pulando essa 2 aí, porque eu tava até tentando pesquisar o nome dela, tudo, né? Mas não cheguei a nada também. Ah, quem que tá falando? É o Bruno Meirelles. Bruno Meirelles. Tá. Daí depois a gente dá uma olhadinha pra você, pelo menos me mandar essa ou refazer alguma coisa, só pra poder você não ficar sem a nota dessa questão, beleza? Tá bom. Professora, o meu também aconteceu a mesma coisa, só que eu fiz o exercício. Daí eu fiz da forma que a professora tá fazendo aí. Tem algum problema? Não, tranquilo. Ah, então tá bom. Obrigada. Se conseguiu interpretar, pode ficar tranquilo. Uhum, tá ok. Então, intersecção, eu tô pedindo os elementos que fazem parte dos dois conjuntos. Então, vai ser os elementos que estão aqui no meio, 0 intervalo aberto e 1 intervalo fechado. Agora, a partir disso aqui, eu vou fazer C união com o nosso resultado, que vou chamar de R. Vou ter o intervalo C, que vai ser do menos 1 até o 1. Vou ter o intervalo R. Ô, professor, Oi. o Rafael pediu para você dar uma olhadinha no seu WhatsApp aí. Ele não tá conseguindo entrar na aula, não. Então, voltando aqui, eu tinha o meu intervalo C, meu intervalo R, e eu agora ia fazer C união com R. Quando eu fazia união, eu estava somando os dois intervalos. Como eu tenho menos 1 aqui e o 1 pertence aos dois, eu vou dizer que é a minha resposta aqui. Eu só incluí, na verdade, essa parte aqui e o 0 no meu intervalo final.
Então, minha resposta final vai ser do menos 1 até o 1. E esse aqui que eu adorei. Que beleza, hein? Esse aqui foi muito bom. Eu tenho o intervalo A, Nossa, que ou é 0 ou é 4, em intervalo aberto. E eu tenho o meu intervalo B, que vai de 0 a 12 em intervalo aberto. Vou fazer a intersecção com B. Então, eu quero saber quais são os elementos que pertencem aos dois conjuntos. O 0 não pertence a nenhum deles. O que está depois do 0 pertence só ao B. E o que está antes do 0 pertence só ao A. Então, eu vou fazer minha análise só aqui nesse final. Vai ser do 4 até o 12. Esse aqui seria o intervalo resposta. Mas no meu enunciado eu estou pedindo o número de elementos inteiros. Então, qual que era o conjunto dos inteiros? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12. Nesse intervalo resposta. O meu intervalo é aberto entre 4 e 12. Ou seja, são todos os elementos entre 4 e 12, com exceção deles. Então, são esses elementos aqui. Esses elementos inteiros. Então, eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui vai ser a minha resposta. Determinar qual o quadrante que pertence a cada um dos pontos. Então, era aquela regrinha de eixos coordenados. Para o primeiro quadrante, eu tinha valores positivos em x, positivos em y. Para o segundo quadrante, eu tinha valores negativos em x, positivos em y. Terceiro quadrante, negativos em x, negativos em y. E no quarto quadrante, positivos em x, negativos em y. Então, eu já vou fazendo aqui. Negativo em x, positivo em y. Segundo. Positivo em x, negativo em y. Quarto. Positivo nos dois. Primeiro. Negativo nos dois. Terceiro. Positivo em x, negativo em y. Quarto. Negativo nos dois. Terceiro. Negativo em x, positivo em y. Segundo. Positivo nos dois. Primeiro. Negativo nos dois. Terceiro. Positivo nos dois. Primeiro. Eu podia também... Hein? Oi? Vou gabaritar essa Vocês atividade, viram? hein? O que eu também podia fazer, caso esse tipo de associação na hora não venha, vocês podem simplesmente colocar as coordenadas. Eu vi que teve algum pessoal que já entregou assim. Então, por exemplo, o A colocou ali no gráfico menos 3 e 1. Então, colocou aqui o ponto A. E daí conseguiu identificar mais fácil. Também dá para fazer isso. Mas se Considerando... deixar dessa forma, que a professora fez, você vai aceitar ou tem que fazer no gráfico também tudo? Não, não precisa fazer no gráfico. Se fizer só assim, por análise do sinal, tá ótimo para mim. Beleza. Então, considerando o ponto P, essa aqui vai ser a coordenada x. E essa aqui a coordenada y. Para que valores reais de valor x, o ponto P pertence ao segundo quadrante. Então, eu vou fazer mais ou menos nessa região aqui. O que eu tinha no segundo quadrante? No segundo quadrante, eu tenho os meus valores x negativos, ou seja, menores do que zero, e os meus valores y eram positivos, maiores que zero. Então, para poder P pertencer ao segundo quadrante, eu teria que fazer 5x menos 8, tem que ser menor que zero, e x mais 2 tem que ser maior que zero. Posso fazer uma análise para os Pô, alguém dois. tem que desligar o microfone, hein? Oi?
Alguém tem que desligar o microfone, professor. Tá dando diferença toda hora. Ah, tá. Pessoal, não esquece de deixar no mudo o microfone, a não ser que seja para tirar dúvida. Daí vocês podem ligar de volta para poder conversar comigo aqui. Olhando aqui, 5x vai ser menor. 8 passa para o outro lado, vira mais 8. X vai ter que ser menor que 8 sobre 5. E aqui, x vai ter que ser maior que menos 2. Então, nesse intervalo aqui, de menos 2 até 8 quintos, o ponto P vai pertencer ao segundo quadrante. Tranquilo? Vou fazer o número 3. Oi? Mas ali o y não tinha que ser maior que 0 e o x não tinha que ser menor que 0? Então, o x, aqui, eu não estou falando desse x aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Opa. O problema dessa questão é que tem 2x. Eu tenho esse aqui, que está dentro do ponto P, e eu tenho a coordenada x e y. Quando eu falo que x menor que 0 e y menor que 0, eu estou falando a coordenada x do ponto P e a coordenada y do ponto P. Quem que é a coordenada x do ponto P? É esse 5x menos 8. Então, 5x menos 8 vai ter que ser menor que 0. E a coordenada y do ponto P tem que ser maior que 0. X mais 2 maior que 0. Então, professora, mas nesse caso, no y ali, vai ficar x igual não, x menor que 2, isso? Vai ser x não, x maior maior que menos 2, certo? Isso. Mas o y não tinha que ser maior que 0? Então por que ele é menos 2? Então eu vou te mostrar. Vamos pegar um valor que seja... Vamos ver aqui. 5x menos 8, que 0. Ah, tá. Beleza. Então vamos fazer um teste. Me diz um valor que seja maior que menos 2. Menos 1. Quanto? 1. Tá, mas tem que lembrar que eu tenho uma restrição aqui. 5x menor que 8, x menor que 8 sobre 5. Isso aqui é mais ou menos 1,6. Então, o meu x tem que ser maior que menos 2. Opa. E menor que 1,6. Então, se eu pegar aqui x igual a menos 1 e substituir aqui na equação, 5 vezes menos 1, menos 8. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 8. Menos 5, menos 8, menos 13. Ok. Deu menor que 0. E na segunda equação ali, x mais 2. Vou substituir por menos 1. Menos 1 mais 2, 1. 1 é maior que 0. Então, o valor de x aqui é quais são as opções para as coordenadas do meu ponto P. A coordenada do meu ponto P tem que ser menor que 0. Mas o valor de x é outra coisa nesse caso. Seria, na verdade, como se eu não tivesse... Opa! Deixa eu deletar aqui. Se você substituir, por exemplo, esse x por a letra A ou por alguma outra letra, fica mais fácil de entender. Eu não estou chamando esse x aqui da minha coordenada. Esse aqui é só uma variável qualquer. A minha coordenada é todo esse valor aqui dentro.
Professora, mais uma pergunta. Hum. Se eu, por acaso, tiver o documento com o x maior que 2, assim, porque eu esqueci o sinal do menos, você vai descontar minha nota? Vai considerar a questão errada? Não, não vou considerar a questão errada. Então tá bom. Lembra de mim então, professora. Tá, eu vou lembrar de você. Se caso não fez a linha de Professora. reta ali, professora, considera errado também ou não? Não, não precisava fazer o intervalo, não. Ô, professora, Oi. o que é essa restrição que vocês falam? A restrição é para domínio e imagem. Aí Mas o já que mostra. seria? Restrição funciona assim. É a restrição dos meus valores de x. Ou dos valores que eu posso utilizar para poder funcionar. Uma função normal, a gente vai ver hoje na nossa aula. Vamos fazer aqui, função de f de x igual a x. Nesse tipo de função, qualquer valor que eu coloque nesse x aqui, vai dar certo, vai ter um y correspondente. Então, isso aqui é uma função sem restrição. Algumas funções, f de x é igual a raiz de x, ou f de x é igual a 1 sobre x, existem valores que eu não posso colocar no lugar do x. Por exemplo, nessa primeira aqui, o meu x não pode ser negativo, porque eu não consigo fazer raiz quadrada de número negativo. Isso aqui não existe. Então, o que acontece? Eu tenho que dizer que o meu x tem que ser sempre maior ou igual a zero para que essa função exista. Nesse segundo caso aqui, eu não consigo fazer divisão de qualquer número. Aqui eu coloquei 1, mas pode ser f de x igual a 3 sobre x. Qualquer número aqui em cima, eu não consigo fazer essa divisão se x for zero. X pode ser negativo, x pode ser positivo, x só não pode ser zero. Eu coloco diferente. Aí você coloca x diferente de zero. Tá. Então tá bom, entendi agora. Obrigado. Beleza, imagina. Professora, tem pessoal no grupo falando que não tá conseguindo entrar. Eita, gente. Tá. Vou continuar aqui só pelo menos o 3 e 4, e daí a gente começa com a aula, pra ver como é que estão as coisas com o pessoal. O 3, eu queria... Oi? Qual que é a resposta do 3 da parte 1 ali? Essa aqui de cima? Isso. Ó, então eu fazia a intersecção entre A e B, chegava entre 4 e 12, só que como é intervalo aberto, eu desconsidero o 4 e o 12 e contava quantos elementos inteiros iam ter dentro do meu intervalo. Então seria o 5, 6, 7 até o 11. Se eu contar aqui, eu tenho 7 elementos. Então tá. Só para saber porque eu chutei errado. Essa eu não sabia fazer. Sem problema. Número 3 aqui, eu precisava dos intervalos números A e B para que essa coordenada aqui fosse 10 e 11. Então, eu ia fazer por sistema de equações. 3A menos 2B é igual a 10. A mais B igual a 11. Então, como que eu vou fazer? Vou primeiro isolar o A nessa segunda ali. A igual a 11 menos B. E vou substituir na primeira. Então, 3 vezes 11 menos B menos 2B é igual a 10. 33 menos 3B menos 2B é igual a 10. Vou passar esse 33 para o outro lado e já vou somar esses dois aqui. Menos 5B é igual a 10 menos 33. Menos 5B é menos 23. B é igual a menos 23 sobre menos 5. Sinais iguais. B é 23 sobre 5. Vou pegar o B
e vou substituir aqui. A igual a 11 menos 23 sobre 5. Deixa eu apagar essa seta aqui. A é igual a 55 sobre 5. Fiz mínimo múltiplo comum ali. Menos 23 sobre 5. A vai ser 5, 32 sobre 5. E aqui são os meus valores de A e B para aquele ponto ficar na coordenada 10 e 11. Vamos para a última questão aqui dessa revisãozinha. Deixa eu só ver se está tendo algum problema aqui no grupo. Professora, eu coloquei a resposta em número decimal, tem algum problema? Não tem problema, daí eu faço a divisão só para ver se está certinho e daí eu corrijo a partir daí. Prof. Tá. Ó, eu fiz assim, ó. Eu coloquei o que tinha ali, por exemplo, A mais B igual a 11 e B, e daí eu fiz assim, A mais B igual a 11, daí eu isolei a letra B, daí ficou B igual a 11 menos A, Tá. e daí eu fui para a parte de baixo, que seria 3A menos 2B. Daí eu isolei, daí eu substituí o que eu tinha descoberto antes, daí eu fiz todo um cálculo que chegou em, aqui ó, 32 sobre 5, fiz dividir, deu 6,4. Tá. Daí eu voltei para a parte dos 11 menos 6,4, que deu 4,6, tá certo? Tá tranquilo, tá certinho. Você só fez o contrário. Você, ao invés de isolar o A, que nem eu fiz, você isolou o B, mas deu na mesma. É porque o B era mais fácil. Ah, tá. Então, esse 4 aqui, qual que é o ponto de encontro entre as retas? X menos y igual a 0 e x mais y menos 4 igual a 0. Eu posso igualar aqui. Opa. Tirar esse 0. X mais y menos 4. Que isso aqui já é o suficiente para dizer que as retas vão se encontrar. Aí eu vou simplificar. Vou passar o que é variável por um lado, então vai ficar x menos y é igual a menos 4. X com menos x corta. Menos 2y igual a menos 4. Y é igual a menos 4 divididos por menos 2. 2. Agora eu pego esse 2 e coloco em qualquer uma das minhas equações ali. Vou colocar nessa primeira. X menos 2 é igual a 0. X menos 2 igual a 0. X igual a 2. E tá aqui. Esse é o ponto de encontro. Professora, tá errado se caso fez, tipo, cara, só fiz na cabeça ali, contei os números ali e marquei a resposta ali. Você marcou essa aqui mesmo? Isso. Beleza, então. Você só, quando for fazer assim, você só escreve pra mim qual foi o raciocínio, mais ou menos. Ah, então tá. Porque senão eu não consigo entender como que você chegou. Tipo, por mais que esteja certo, eu só quero saber como que você chegou na resposta. Ah, então tá. Professor. Oi? Vai tá meio certo daí, professor? Essa aqui? É. Não, vou dar certo. Se você acertou o raciocínio. Alô? Professor. Oi. Eu também na resposta final, ao invés de colocar C, 2 e 2, eu coloquei B, 2 e 2. Como assim? Eu fiz todo o cálculo. Tipo, ao invés de colocar a alternativa C, eu coloquei a alternativa B mais 2 e 2. Tipo, eu errei a letra da alternativa. Ah, tá. Mas se você acertou o cálculo ali, tá tranquilo. Aham. Tá, beleza. Eu não Obrigado. vou ficar fazendo correção tão só por aqui. Eu vou ver o que vocês fizeram também. Ah, tá. Obrigado. E o 5? Prof, Oi? quando que você pretende corrigir e lançar as notas no AVA?
Eu pretendo fazer até o final dessa semana, o que eu tava falando agora no comecinho, teve gente que não me entregou. Eu vou depois mandar uma mensagem ali no grupo pra ver se o pessoal pelo menos viu. Eu não sei nem se já tinham visto a atividade, alguma coisa assim. Esse último aqui era pra fazer por distância entre dois pontos. Então eu fazia x do ponto 2 menos x do ponto 1 ao quadrado, mais y do ponto 2 menos y do ponto 1. Esse é o mais chato que tem. Que nada. Facinho isso aí, cara. Bem facinho. Chato é Esse é o você, melhor Zezé. de Chato é vocês, você. Zezé. Botar um quadrado aqui. Zezé é cri-cri, mano. Beleza. Então, era assim que resolvia essa lista aqui que vocês entregaram. E agora vamos pro assunto da aula de hoje. Então, como que funcionava uma função? Eu tinha duas variáveis. Uma variável x e uma variável y, sendo que uma dependia da outra. Então, meu y era a variável que dependia do meu x. Para cada valor, ou seja, para cada valor que a gente atribuía ao valor x, a gente tinha um valor y de resposta. Então, lembrando que y era nosso f de x, e aqui a gente tinha alguma função. Então, para cada valor que eu atribuía aqui, eu ia ter uma resposta diferente para y. Essa dependência entre as duas relações, entre as duas variáveis, a gente chama de função. Para a função de primeiro grau, a gente chama a função primeiro grau ou função afim, esse aqui é um outro nome que vocês podem encontrar. Qualquer função f que vai de um valor real para outro, dada pela forma f de x é igual a x mais b, onde a vai ser meu coeficiente de x e b vai ser uma constante. A gente tinha visto isso quando eu mostrei para vocês equações. Eu tinha mostrado exemplos de função de polinomial de diferentes graus. Como que funciona um gráfico da função de primeiro grau? Vou pegar outro valor aqui. Então, lembrando que minha função é dada por ax mais b. Opa. Ax mais b. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Vou fazer o primeiro. X mais 2. Então, como que eu vou fazer o gráfico da minha função? Eu vou pegar alguns pontos conhecidos para poder gerar aonde vai ser minha reta mais ou menos. Então, eu vou pegar valores diferentes de x e valores de y, ou f de x. Vou testar para o valor x igual a 0. Então, se x for igual a 0, 0 mais 2, 2. Marco aqui o ponto 0,2. E eu vou testar para algum valor, sei lá, 1. 1 mais 2, 3. Então, quando x igual a 1, y é igual a 3. A partir desses dois pontos, eu posso fazer mais se eu quiser, mas a partir desses dois pontos, eu já consigo dizer aonde que é a minha reta da minha função x mais 2. Então, vou colocar aqui. Vamos testar um outro aqui. Quero testar com vocês. Vou usar outra cor. De novo, a gente tem f de x, ax mais b. E eu vou testar, vou usar branco. A função f de x é igual a menos x mais 2. Então, agora eu mudei o valor de a de 1 para menos 1. Vou colocar meu quadrinho aqui de novo.
e vou testar uns valores. Quando x igual a 0, 0 mais 2, 2. Mantenho o pontinho aqui. Quando x igual a 1, menos 1 mais 2, 1. Então, 1 e 1. E agora eu vejo que a minha função está no outro sentido. Tá? Ficou fora ali do ponto. Aqui. Essa vai ser a minha função f de x é igual a menos x mais 2. Certo. Vamos testar de novo. Testar para x mais 4 e menos x mais 4. Vou colocar f de x aqui e f de x aqui. Valor de x, valor de y, 0 e 1, 4, 1 mais 4, 5. Então, quando é 0, y é 4. Quando é 1, y é 5. Então, minha função agora vai estar aqui. F de x igual a x mais 4. Valores de x, valores de y. Vamos fazer esse segundo. Vou testar para os mesmos valores, 0 e 1. E eu vou ter, para o valor 0, meu y vai ser 4. E para o valor 1, meu y vai ser 3. Então, 0 e 4, 1 e 3. Então, o que a gente está vendo? Estou vendo que o meu valor a da minha função f de x, ele vai ser responsável pela inclinação da minha reta. Ele vai dizer se a minha função sobe ou se a minha função desce. Então, o que a gente percebeu aqui? Que quanto maior o meu valor de x, menor vai ser o meu valor de y. Isso eu consigo fazer essa análise olhando qual o coeficiente da minha variável. Menos 10, mais 4. Professora, Oi? você poderia explicar novamente para mim o lugar do A ali, no AX ali, que ali eu não entendi muito bem. O lugar do A? Isso, o AX ali, na verdade. Ali Tá. eu não entendi muito bem. Então vamos ver. Uma função de primeiro grau sempre vai ter esse formato aqui, ax mais b. Nas minhas funções que eu estou usando aqui, f de x é igual a x mais 4, o meu a e meu b já estão aparecendo aqui. Quem que vai ser meu a? O a vai ser o 1 que está multiplicando x aqui, que eu não coloco porque não tem a necessidade de colocar sempre o valor 1x, 1 multiplicando algum elemento. Então, meu a vai ser 1, e meu b, que é a minha constante, vai ser 4. Vou fazer para o outro aqui. Agora, meu f de x é igual a menos x mais b. Quando eu escrevo menos x, a única coisa que eu estou dizendo é que é menos 1 vezes x mais... mais b não, perdão. Mais 4. Menos 1 vezes x mais 4. Aí, quando eu vou separar aqui quem é meu a e quem é meu b, meu a vai ser menos 1 e meu b vai ser 4. E isso aqui, quando eu
encontro esses coeficientes é como que eu monto a equação da minha reta. A equação da minha reta não, a reta da minha função. Se eu pedir para vocês agora, vamos fazer uns exemplos aqui. Eu tenho a função f de x é 5x mais 3. Quem que é meu a? Nesse O aqui. 5? O 5. 5 O 5? Beleza. E o b? mais O 3. 3. Mais Isso. 3. O meu a sempre vai ser o elemento que está multiplicando x. E o b, nas funções de primeiro grau, né? E o b vai ser o elemento que está sozinho. Mas ele pode aparecer diferente, né, dependendo da pergunta, é isso? Como assim? Ou sempre vai ser essa função? Para funções de primeiro grau, é sempre assim. A gente vai trabalhar na próxima aula funções de segundo grau. Aí vai ser aquela formatinho que vocês conhecem. E a gente vai trabalhar também exponencial, vai trabalhar um monte de outras funções aqui no curso. Para funções de primeiro grau, sempre vai ser nesse formato. Beleza? Então a gente viu aqui que o elemento a, ele vai ser o responsável para dizer se a minha função sobe ou se a minha função desce. Vamos fazer só mais uma análise aqui. Se eu olhar agora x mais 1, f de x é x mais 1, f de x... Ô, professor, Oi? tem como fazer um pouco mais pra cima? Porque pra mim aqui tá aparecendo 2 em mais aqui embaixo, daí eu não consigo ver o que fica Sem problema. de que você escreve. Obrigado. Vou escrever aqui, pode ser? Pode, obrigado. Então, f de x igual a x mais 1. Vamos fazer essas três retas aqui. Quando x é 0, y é 1. Quando x é 1, y é 2. Vou marcar aqui. 0 e 1. 1 e 2. Aqui. X mais 1. Essa segunda aqui, x e y. Testando para 0. 0 mais 2, 2. Testando para 1, 1 mais 2, 3. Vou colocar aqui 0 e 2. E 1 e 3. X mais 2. Zero e 3, 1 e 4. Vou fazer em azul. 0 e 3, 1 e 4. Então, vocês estão vendo x mais 3, que o meu elemento B, o meu elemento A, era responsável pela inclinação da reta da minha função, e o meu elemento B, ele está sendo responsável não pela altura, mas pelo deslocamento da minha função em y. Então, quanto maior o meu B, mais a minha função vai estar deslocada para cima. Quanto menor meu B, mais ela vai estar deslocada para baixo. Tudo bem? Tudo bem?
Tudo. Tá bom? Tranquilo. Sim, professor. Beleza. Então, como que é a relação? Eu tenho dois tipos de função. Uma que eu tenho a maior que zero, ou seja, meu a é positivo em ax mais b. E eu tenho uma que meu a é menor que zero, ou seja, meu a é negativo. Quando meu a for positivo, eu vou chamar de função crescente. Quando meu a for negativo, eu vou chamar de função decrescente. Por quê? Na função crescente, quanto maior meu x, maior meu y. Para a função decrescente, quanto maior meu x, menor meu y. Relação simples, né? Beleza. Sim. Então agora a gente vai começar a ver a parte de zeros ou raízes da minha função. Primeira coisa, para funções de primeiro grau, eu vou ter apenas uma raiz. Opa, não é primeiro. Ou um zero. Eu chamo de zero da minha função quando o meu valor y é igual a zero. Ou seja, quando o meu valor f de x é igual a x mais 2. Quando o meu valor f de x vai ser igual a zero. Como que eu vou resolver isso? Eu sei que y é igual a f de x igual a x mais 2. Eu vou igualar x mais 2 igual a zero. E vou descobrir qual que é o x que torna isso aqui verdadeiro. Então, eu só uso aquele conceitozinho de equação. O que é x... Opa. O que é x para um lado, o que é número para o outro. X fica desse lado, igual, mais 2 passa para lá, menos 2. Então, quando o meu x for menos 2, eu tenho o zero dessa minha função aqui. Se eu olhar no gráfico, eu vou ter aqui y e x. Fazendo só aqui os pontos para poder traçar a reta. 2 e 3, então 2 e 3. O meu zero da minha função vai ser quando a minha reta cruza o eixo x, ou seja, meu y é igual a zero. Então, se eu colocar aqui, esse valor é menos 2. Isso aqui é a raiz da função. Vou fazer mais um. Testar agora para f de x é igual a menos 3x mais 5. Eu quero achar o zero da função. Vou fazer menos 3x mais 5 igual a zero. Menos 3x é igual a menos 5. Passei o 5 para lá. X é igual a menos 5 sobre menos 3. Sinais iguais, estou fazendo a divisão. X igual a 5 sobre 3. Beleza. Então, se eu fizer o meu gráfico ali, vou ter x e y. Para o valor 0, meu y vai ser 5. Para 1, meu y vai ser 2. E vamos construir o gráfico.
Quando o meu x é 0, meu y é 5. Quando meu x é 1, meu y é 2. Aqui. Então, cruzando aqui, o que eu vou ter é que esse valor de x aqui vai ser 5 sobre 3. Então, isso que significa a raiz da função. É quando ela cruza o eixo x. Professora, você poderia fazer mais um com outro número diferente ali no menos 3 ali? Tipo, em vez de ser menos 3, ser menos 5, menos 6, ou 6, mais ou menos? Tá. Para poder não ficar com fração? Não, é só pra mim ver se eu entendi direitinho mesmo, se não tô indo pro lado errado. Tá. Então, vamos colocar aqui. F de x é igual... Diz aí um valor entre 1 a 10. 7? 7. 7x, um valor entre 1 a 10. 10? Tá. Então, vamos fazer. Para poder encontrar o zero da minha função, a raiz da minha função, eu tenho que igualar essa parte aqui a zero. Vou colocar aqui 7x mais 10 é igual a zero. 7x é igual a menos 10. X é igual a menos 10. Opa, menos 10 sobre 7. Até aqui tudo bem? Isso aqui, deixa eu só fazer aqui rapidinho. Isso aqui é aproximadamente menos 1,43. Então, vamos agora montar o gráfico. Vou montar aqui valores de x, valores de y, que seriam a mesma coisa que os meus valores f de x. Vou colocar para x igual a 0, y vai ser 10. Para x igual a menos 1, y vai ser 3. Tudo bem? Menos 1 vezes 7, menos 7. Menos 7 mais 10, 3. Montando o gráfico. Não entendi por que o menos 1 ali, professor. Por que menos 1 ali? Eu só escolhi um valor aleatório. Eu, na verdade, fiz de cabeça alguma coisa que eu conseguisse colocar no gráfico mais fácil. Se eu tivesse colocado 1, ia ser 1 vezes 7, 7, mais 10, 17, ia ficar aqui em cima. E eu só pus menos 1 para ficar mais fácil de montar. Ah, tá. Mas caso eu escolhesse o 1 ali, o resultado seria o mesmo ou ele mudar bastante? Se eu colocar 1 aqui? Isso, seria positivo ali, se fosse 1. Ah, tá. Vamos fazer aqui para mostrar. Mais 1, na verdade. Se eu colocar 1, então eu vou usar 3 pontos. 1 vezes 7, 7, mais 10, 17. Não faz muita mudança. A única coisa que acontece é que para mim é mais fácil montar no gráfico o ponto 3 do que o ponto 17. Porque eu vou fazer o seguinte. Quando x é 0, tá aqui no meio, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu y tá aqui. Quando meu x for menos 1, eu ia fazer só até aqui. Se eu usar x igual a 1, eu teria aqui 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ia colocar aqui, entendeu? Foi só para facilitar na hora de montar o gráfico mesmo. Mas não tem nenhum motivo específico. É que é só para saber se ele no. Se o Y ali ia dar. O X, na verdade, ia dar certo ali no final ali. É, não, mas no aqui final vai ele dá dar tudo a certo. reta, né? Aqui eu só uso para montar o meu gráfico. Isso aqui que é o importante da resolução. É você descobrir a raiz. Ah, tá. Isso aqui você pode colocar qualquer valor que você quiser. Aí você só tipo faz a referência 0, x e y para poder montar o gráfico. Então, montando aqui, tá aqui a minha função 7x mais 10.
E exatamente aonde a curva cruza o eixo x, vai ser o valor menos 10 sobre 7. Esse valor que a gente calculou aqui. Beleza? Ah, beleza, então. Entendi agora. Querem fazer mais um? Fazer mais um. Só apagar esse daqui. Vou fazer agora para f de x menos x mais 4. Colocando aqui, igualando a zero, menos x mais 4 é igual a zero. Menos x mais 4 passa para o outro lado, menos 4. X é igual a menos 4 divididos por menos 1, porque eu só passei esse menos aqui dividindo. Sinais iguais, x igual a 4. Então, tá aqui a nossa raiz. Ou zero. Vou montar o gráfico. Tenho meus valores de x, tenho os meus valores de y. Vou testar aqui para 0, 1, 2. 0 substitui aqui, menos 0 não faz diferença, mais 4, 4. 1, menos 1 mais 4, 3. 2, menos 2 mais 4, 2. Com esses resultados, eu monto meu gráfico, eixo x, eixo y. E agora, vou pôr os pontos. 0, 4 vai estar 1, 2, 3, 4, tá aqui. Segundo ponto, 1 e 3. Terceiro ponto, 2 e 2. Então, tá aqui. O coeficiente A é menor que 0. Então, é uma função decrescente. Vou ter minha reta aqui, f de x é igual a menos x mais 4. E o ponto que essa reta cruza o eixo x é o ponto x igual a 4. Beleza? Sim. Tranquilo. Tranquilinha a parte de funções de primeiro grau? Por enquanto tá tranquilo. Tranquilão, professor. Então vamos fazer Vamos fazer uns exercícios.